Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do ECG Time. A gente está aqui na Feira APAS, a maior feira supermercadistas do mundo, trazendo temas muito relevantes para o dia a dia do supermercadista. O tema de hoje é inclusão e diversidade no varejo, como aplicar. Eu estou com um convidado aqui muito especial, o Duílio Fabbri, especialista em diversidade e inclusão. Duílio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser bem interessante. Lembrando, pessoal, a gente está com um QR Code aqui na tela. Para quem quiser bipar esse QR Code, a gente está com um e-book sobre o supermercado do futuro. Muita coisa legal, falando sobre inovação, sobre inclusão, sobre diversidade. Vale muito a pena e o melhor, ele é de graça. Perfeito, pessoal? Para fazer a primeira pergunta, Duílio, eu agradeço de verdade a sua presença. Eu vi que seu currículo é bem interessante. Você também é da mesma área minha, você é da área acadêmica, dá aula em diversas faculdades. Eu vi que hoje você é pós-doc. Podia falar um pouquinho quem é o Duílio? Vamos lá. Na verdade, vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu tenho duas trajetórias, uma de mercado. Comecei praticamente e trabalhei uma grande parte da minha vida numa única empresa, na Rede Globo. Poxa, que legal. Eu fui gerente de jornalismo do grupo EPTV, então fui gerente da EPTV Campinas, São Carlos, Sul de Minas, Ribeirão Preto. Também fui gerente de 7 praças do G1 aqui da região. Caramba. E participei como editor de rede de todos os jornais de rede da Rede Globo. Jornal Nacional, Globo Repórter, Fantástico, Bom Dia Brasil e outros. Já na área acadêmica, eu sou professor desde 2002, já passei por várias faculdades aqui. Fiz o meu doutorado no exterior, tenho livros publicados e artigos no Brasil e no exterior. Sou membro do Conselho de Revistas Internacionais também, sobre a área de marketing, tecnologia, inclusão e principalmente análise de discurso. Caramba, hein, gente? Que baita currículo que o Duílio tem. Vocês podem ver que vai ser um bate-papo super interessante. E abrindo as perguntas sobre diversidade, eu queria fazer essa pergunta para você, Duílio. Como a diversidade e a inclusão podem melhorar a imagem da empresa varejista, aumentar a satisfação dos clientes e melhorar a eficiência da força do trabalho? Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de fazer aqui uma consideração, da gente pensar o que é uma empresa inclusiva, não é? Porque embora os termos sejam complementares, inclusão e diversidade são conceitos absolutamente diferentes, não é? Quando eu falo de diversidade, eu estou buscando uma representatividade social dentro da minha empresa. Quando eu falo de inclusão, eu estou pensando em acolhimento e proporcionar práticas que vão desde o compliance, do recrutamento, para que todos tenham entre no mesmo pé de igualdade, né? Isso é inclusão. Muitas vezes a gente confunde, André, e fala assim, minha empresa é inclusiva, ela tem 3 PCDs, pessoas com deficiência. Não, isso não é inclusão. Isso é uma obrigação legal. Que inclusão legal. É outra coisa. É importante você diferenciar muito bem isso, com exemplos na prática. Exato, porque a inclusão é que esses 3 sejam contratados pela mesma capacitação, pelo mesmo recrutamento e tenham chances iguais de progredir dentro da empresa. E aí a sua pergunta é muito interessante porque pode ser uma ação de endomarketing, não é? Dentro do próprio público interno. Se você pegar a última pesquisa da Century, que é uma empresa de consultoria da área dos supermercados e atacadistas, de 2021, 5% da população pagaria até 5% a mais para empresas que são inclusivas. Esse número é muito interessante. Então, veja, é uma questão de renda, é uma questão de economia, é uma questão de responsabilidade social, mais do que isso, André, cidadania social. Perfeito. Que também tem uma diferença. A responsabilidade social é o que a empresa provoca na sociedade. Cidadania social é como ela promove o desenvolvimento de toda a cadeia em que ela está inserida, não é? O que hoje no Brasil a gente percebe ainda é muito pequeno, essa questão da cidadania responsável, da cidadania social, não é? Então, você vê, as empresas perdem também uma oportunidade quando elas não conseguem fazer isso, porque elas desconsideram toda a cadeia. Então, assim, vou cuidar do meu público interno, vou cuidar do meu público externo, mas não percebe que isso é único. Quer dizer, um funcionário que venha da diversidade ou que venha da inclusão, quando ele não está satisfeito com a empresa, é fora da empresa que as pessoas vão poder perceber
o que é a empresa. Então você imagina, se 5% dessa população estaria disposta a pagar mais nos produtos para empresas responsáveis, é uma questão de oportunidade que tem aí para toda a rede supermercadista, atacadistas, poder pensar um pouco mais a respeito. O varejo de maneira geral. O varejo de maneira geral. Você usou duas palavras, uma você acabou não usando, mas eu vou fazer essa pergunta para você, porque você levantou um questionamento. A primeira você falou sobre endomarketing. Eu queria depois que você explicasse brevemente o que é endomarketing, para quem está assistindo a gente, e depois você fala das pessoas que são envolvidas nas marcas, que são os stakeholders. Okay. Então eu queria que você falasse sobre o endomarketing e também sobre o que os stakeholders têm a ver com a empresa. Então vamos lá. Vamos pensar no endomarketing. O endomarketing é a ferramenta principal para criar uma cultura de inclusão. Legal. Muitas vezes, e isso, por exemplo, eu dou aula, já mostrei isso para os meus alunos num dos semestres que a gente estava discutindo sobre o discurso publicitário. Você vai ver um cartaz lá, contrata-se PCD. Aqui você tem o seu lugar. Que lugar é esse? Como é que a empresa coloca alguém num lugar, não é? Ou coloca aqueles bonequinhos todos de uma cor e o PCD de uma cor diferente. Quer dizer, que exposição é essa? Uhum. Então, não adianta você ter uma prática de contratação que cumpre uma legislação se você não tem uma cultura dentro da empresa. O endomarketing é uma ferramenta que vai trabalhar o público interno. O endo. Exatamente. O público interno. Isso vai fazer o quê? Com que afete toda a cadeia, né, desse funcionário e indiretamente os familiares. Muitas vezes a gente não coloca isso nos nossos projetos de endomarketing. Uhum. O que a gente faz? A gente fala assim, vamos criar uma cultura organizacional sadia. Sim, mas é porque ele também vai para casa, ele também vem da casa, e isso precisa ser considerado no endomarketing. São os stakeholders que estão se envolvendo com a marca. Exatamente. Aí os stakeholders, como funciona? São todas as pessoas que estão nessa cadeia produtiva. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje, André, é com a contratação de terceiros. Muitas vezes as empresas... Fornecedores. Não, de serviços. Veja só. Certo. Há uma rede de supermercado francesa que dos últimos 6 meses teve 3 problemas. Uma mulher foi morta pelo segurança, uma outra tirou a roupa dentro do supermercado porque era negra e estava sendo perseguida. Isso é falta de um treinamento e uma falta no contrato com a terceirizada. Essa terceirizada se ajuste também toda a linha ética de conduta da própria empresa. Então, o que acontece? Quando isso não é feito, né, vai bater nos stakeholders. Quer dizer, o segurança não tem um treinamento para aquilo. O faxineiro não está dentro dessa mesma linha de conduta. E aí as coisas começam a criar oposições, ruídos, e aí é muito ruim para todo mundo. E a cultura acaba se quebrando, né? Exatamente. Então, quando a gente fala em endomarketing, a gente está falando necessariamente de uma cultura organizacional inclusiva. E aí não tem a ver com PCD, aí não tem a ver com diversidade, tem a ver com uma cultura saudável do ambiente de trabalho. Pô, que legal. Isso já entra agora na nossa segunda pergunta, que são: quais são as melhores práticas para promover a inclusão e a diversidade no varejo, tanto na contratação quanto no desenvolvimento dos talentos, e como isso pode ser medido e avaliado? Então vamos lá. A primeira questão é: a gente vai precisar mapear a nossa empresa. Certo. Eu preciso ter um diagnóstico disso. Sobre diversidade. Ela é representativa? Ela tem representações? E como que eu faço essa medição? Você vai no RH, o RH tem um levantamento de todos os funcionários dessa empresa. A partir dos dados do RH, você começa então a fazer um diagnóstico, um relatório de diagnóstico da diversidade. São da mesma região? São da mesma faculdade? E aí não estou falando nem de etnias, raça, estou falando assim, são da mesma faculdade? Quer dizer, tiveram a mesma formação? Pensam iguais? Olha a chance de inovação e criatividade restrita. Eu quero alguém que se forme, por exemplo, numa faculdade de Limeira, no interior de São Paulo, e quero alguém que se forme na capital, que tenha outras visões. Não é? E não interessa, e nem chegamos ainda na questão da raça, da cor e das outras questões de gênero. Você percebe,
o próprio RH tem condições de trabalhar muito com as lideranças e trabalhar diretamente com o marketing de cada... Ah, Duílio, mas tem empresa que é muito pequena. Mas existe RH, existe todas essas condições de levantar esses dados. Então, a partir desse mapeamento, você começa a fazer uma transformação, não é? Você começa a adaptar a sua forma de recrutamento. Poxa, não me interessa só contratar um jornalista, um publicitário ou um designer. Eu vou querer saber de onde ele vem. Poxa, não interessa mais saber que eu tenho 5 do mesmo lugar, da mesma faculdade. Talvez uma questão de diversidade e inclusão fosse trazer outras pessoas. Então, percebe? As empresas costumam cometer um erro muito primário, obrigado. Muito primário, né? Assim, eu quero alguém que se adeque e que se pareça muito com a equipe que eu já tenho. Veja como você limita a questão veja como você limita a questão da inclusão, não é? Veja como você limita a questão da inovação, veja como você limita a questão da qualidade das entregas. É mais difícil ter uma equipe assim? Muito mais difícil. Equipe eclética para fazer a gestão é muito mais difícil, mas também quando ela o resultado, isso vai um processo, né, André? Então, tudo que nós estamos falando depende de um processo, de um planejamento estratégico. Então, veja, o primeiro é mapear a diversidade, trabalhar RH, marketing, lideranças, para que a gente faça um planejamento estratégico que começa na qualidade, no acesso da contratação. Porque depois isso vai se transformar lá na frente em retenção, desenvolvimento, não é? Você não vai treinar alguém, você não vai desenvolver alguém para que assim que ele estiver desenvolvido, ele parta para outro lugar. Às vezes eu até escuto isso, falo assim, mas eu vou treinar o meu colaborador e depois ele sai. Imagine se você não treina. Você vai ficar com alguém que não está rendendo, não está trazendo resultados, que você tem que ir ali, pagar um salário para ele simplesmente ele só está ali. E quando você investe nele, é totalmente diferente, né? Porque ele vai te trazer resultado. André, você tocou num ponto muito interessante. Até os começo dos anos 2000, as recompensas eram sempre feitas financeiras, não é? Perfeito. Você vai ganhar uma viagem, você vai ficar num resort, você vai ganhar um bônus, você vai ganhar... E agora não é isso que prende, não é isso que retém um funcionário. Não é o que retém um funcionário, é um ambiente saudável, onde ele possa se desenvolver. Sim. E principalmente, André, que ele não tenha medo de errar. Muitas empresas cobram um nível absurdo, não é, de excelência, mas que não está dentro de uma cultura organizacional sadia. Você tem medo de errar, como é que você vai criar? Como é que você vai fazer isso? Como é que você inova? Não é? Por que você vai sair de uma empresa, ao contrário, que te dá tudo isso, não é? Que te desenvolve, que desenvolve o local? Por que você precisa sair? Eu jamais gostaria de ter que sair da minha cidade para ir para uma cidade maior em busca do quê? De uma compensação salarial que eu posso ter, conquistar, negociar com a minha própria empresa. Mas tudo isso é um processo. Sim. Porque quando você usa aí o endomarketing, por exemplo, você traz esse funcionário para a mesa de negociação. Você traz e envolve esse funcionário para que ele também participe das decisões da empresa. Muitas vezes, na cadeia produtiva, os colaboradores, os funcionários não sabem qual é a importância do trabalho deles para todo o complexo, para toda a cadeia, não é? Então, veja, por que eu vou ficar num lugar que eu nem sei que eu sou importante ou não? Que eu posso ser... Eu tenho um plano de carreira. Exatamente. Por que eu vou ficar nesse lugar? Transparente comigo. Por que eu vou ficar? Eu não participo, eu não sou informado, eu não sei. Sempre quando tem uma vaga nova, primeiro vão abrir para o mercado externo, para depois pensar em mim. Ou, não, ele tá bom lá, não mexe nele. Não, ele tá bom nesse departamento, não migra. Não queremos saber se ele quer migrar, ele é bom nesse departamento. Então, percebe aonde vai desembocar todos esses a governança ela é importante no dia a dia de qualquer empresa, né? Compliance, né? Boas práticas de compliance. Não é? E veja como tudo está associado. E nós temos uma forte tendência em desassociar todas essas questões. Não é? Tratar cada uma como se fosse único e como se fosse um único objeto. Né? Perfeito, velho. Que aula que a gente está tendo aqui, gente. Sensacional.
Ele está falando muito bem sobre como a inclusão e a diversidade ajudam a qualquer empresa no seu dia a dia. Então, quando a gente fala de governança, a transparência é extremamente importante para você hoje que tem um supermercado. Quando a gente fala de compliance, é um acordo que você está fazendo. Então, quando ele entra no seu supermercado, ele tem um manual de conduta, ele sabe o que ele pode ou não fazer dentro do seu supermercado. Se simplesmente você contrata e deixa ele à deriva, o que vai acontecer? Ele vai ficar à deriva. Então, é importante você, como líder, ajudar o seu colaborador onde ele vai chegar, qual é a visão, o que ele pode crescer dentro do seu supermercado. Pô, que legal, Duílio. A gente está chegando agora já no final do nosso bate-papo, um bate-papo bom, passa rápido, né, gente? E a gente agora está chegando na terceira pergunta, que é: como o varejo pode se tornar um setor mais inclusivo e diverso para atender melhor as necessidades e a preferência dos seus clientes? E quais são as oportunidades e desafios associados a essa abordagem? Vamos lá, eu diria que um lugar onde o funcionário é feliz, onde o funcionário trabalha Feliz, bem... essa palavra maravilhosa, feliz. Ele vai levar isso para todo lugar. Ele é o melhor representante da marca, não é? À medida que você inclui nos processos, em que ele sabe do que ele participa, como ele participa, qual a importância do trabalho dele, ainda que seja pequena, ainda que seja muito restrito, se ele sabe qual é a importância, ele vai levar isso para qualquer lugar, não é? Ele vira um defensor da marca. Exatamente. E não só ele. Indiretamente tem os familiares, os amigos. Pô, meu amigo trabalha lá e ele é um cara super bem lá naquela empresa. Essa empresa é muito legal. Meu amigo trabalha, meu pai trabalha, minha mãe trabalha, meu irmão trabalha há 30, 20, 40 anos nesse lugar. Fantástico. Não é? Quer dizer, você não precisa nem marketing, não é? Esse é o próprio marketing. Essa é a relação do indivíduo, do sujeito com a marca. E o discurso não é mais um enunciado. Aqui é lugar de gente feliz. Não, passa a ser discurso. Missão, visão, valores. Então, passa a ser um discurso, ou seja, é experienciado, não é? E como é que isso pode ser uma oportunidade? Primeiro, é uma oportunidade econômica. Pessoas mais contentes trabalham mais, rendem mais. Trazem mais resultados. Não vamos esquecer também dessa questão principal. Nós estamos falando de empresa, de negócios, não é? Quer dizer, pessoas mais bem ajustadas, adaptadas, erram menos. Então você vai ter um impacto social muito menor. Tem mais confiança. Não vai ter problema jurídico, não é? Exato. Outra questão: pessoas que trabalham bem, fornecedores que trabalham bem, stakeholders que estão ajustados num código de conduta, sabe exatamente o que precisa fazer. E aí o papel da liderança passa a ser colocar novos caminhos, pensar em novos desafios e não ficar resolvendo um problema. Perfeito, perfeito. Quando a gente fala de liderança, né? Liderança é muito mais do que você somente guiar o seu colaborador, né? A liderança hoje em dia é muito mais por inspiração, né? As pessoas olham para você, se inspiram em você e querem repetir aquilo que você faz de bem, né? Para o dia a dia daquele varejista. Gente, esse bate-papo foi bem legal, foi bem interessante. Estou aqui com o Duílio. Duílio, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que quem está escutando a gente, está vendo a gente, está sendo bem legal. Tenho certeza que está agregando muito para essas pessoas. Você tem uma mensagem final sobre inclusão e diversidade? Bom, primeiro eu queria agradecer. Imagina, agradecer a você, Maria Carolina, o Fernando, Tadeu, todo mundo que me trouxe até aqui, fez o convite e me fez vir aqui. A mensagem é assim: pensa, a gente não está fazendo um investimento pontual. A gente está fazendo, quando a gente opta por essas ferramentas, opta por uma conduta organizacional, opta por uma empresa inclusiva, por uma empresa diversa, a gente está fazendo um bem social, não é? E é o bem comum que importa. Nós só vamos crescer se a sociedade que está ao nosso redor, que os nossos stakeholders que participam dessa mesma cadeia produtiva também cresçam. Não dá para crescer sozinho, não existe isso. Eu vou vencer sozinho, não é? Se todos que te acompanham não estão nesse mesmo ritmo, a coisa não se desenvolve. Exato. Hoje em dia as empresas elas não podem somente pensar no lucro, né? As empresas que só pensam no lucro hoje, elas estão fadadas ao fracasso. Elas estão fadadas a fecharem a longo prazo. Por quê? Hoje em dia quem não pensa no meio ambiente, na sociedade e na governança, que é a transparência, o compliance na sua empresa no dia a dia, gente,
essas empresas estão com os dias contados. Como o próprio Duílio falou, hoje muitas pessoas olham para isso. Por exemplo, os acontecimentos que dessa rede francesa, quantos milhões ou bilhões foram perdidos por um simples fato de não ter um compliance. Um treinamento, né? Uma governança, pelo simples fato de não poder orientar aquele terceiro, aquele fornecedor, aquele prestador de serviço, de como ele deve agir em situações que são adversas no dia a dia. Então você, que é dono de supermercado, você está pensando nisso? Ou você só está pensando na sacolinha reciclável? Gente, quando a gente fala de ESG, é muito mais que isso. O ESG, ele traz resultado no dia a dia da sua empresa, porque a imagem da sua empresa, ela altera e o consumidor está prestando muito atenção nisso. Duílio, foi uma aula, né? A gente está falando com o professor, então nada mais disso que uma aula. Obrigado. E como é que a gente faz para encontrar você? Como é que a gente faz para conversar com você? Para quem quer continuar esse bate-papo, que foi muito bom. Tô no Instagram, é fácil, Duílio, você me encontra no Instagram também. Tô no LinkedIn, é por aí. Duílio.fabri. Pô, que legal, gente. Então, quem quiser falar com o Duílio, fiquem à vontade para continuar esse bate-papo. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Para terminar, tem alguns recadinhos aqui para vocês. Lembrando, esse podcast sai ao ar toda sexta-feira, então a gente está aqui na maior feira supermercadistas do mundo. Feira Apas é um projeto pioneiro aqui da VR Software, uma empresa que não pensa somente em tecnologia. Então a gente fala que na VR também leva muito a sério essa questão social, de governança e também de meio ambiente. Para terminar, a gente tem também de TI para TI com o João Mantovani. Aí nós temos o Varejo Delas com a Camila Santana e também o Subclass, que é com o Luciano Guerreiro, que falam sobre diversos assuntos, sobre empoderamento feminino, sobre tecnologia e como fazer a gestão melhor do supermercado. Lembrando, a gente tem um QR Code aqui na tela para quem quiser pegar um e-book sobre o supermercado do futuro, que todos esses assuntos que a gente vem falando aqui na Feira Apas 2023, vocês podem encontrar nesse e-book. E o melhor, gente, esse e-book é de graça. Beleza? Meu nome é André Teté, eu sou Head de Inovação da VR Software. Espero vocês para o nosso último programa. Muito obrigado a todos. VR Software, simplifique. Valeu, gente. Até a próxima.